O que significa Levítico? Livro da lei. Porque imagine andar com um povo, irmãos, no deserto, sem nenhuma lei. Imagine essa ideia, vamos fazer uma peregrinação pelo deserto, e cada um faz o que quiser. Que negócio doido ia ser, velho. Então, quando eles param no Monte Sinai, Deus dá toda essa direção da presença dele no tabernáculo, e Deus instrui Moisés para instruir ao povo sobre leis. Que leis são essas? Lei a respeito do culto. Como se deve cultuar? Qual é a forma que cultua a esse Deus no tabernáculo? De que maneira? Então lá vai orientando o povo a cultuar a Deus. Mas não foi só leis a respeito de culto ou de cerimônias religiosas, também foi leis a respeito da vida prática, da vida comum. Imagine, irmãos, 3 milhões, dizem, há muita gente que contesta esse número de pessoas, num deserto, na parada ali no Sinai, um tempo ali. Imagine se todo mundo fizesse tudo errado. Então, era leis comum. Parece uma bobagem, mas era algo que o povo precisava ser direcionado. Então, Deus começa a instruir coisas comuns, de lavar a mão, e aí vem as instruções de não comer animais impuros, porque qual era a ideia de não comer coisa com sangue? A ideia era, imagine uma contaminação por um vírus. Deus estava pensando em tudo, e estava pensando que aquele povo deveria fazer de tudo para viver bem naquela jornada. Aí as pessoas não compreendem isso, quer espiritualizar tudo, e nem tudo é espiritual. As questões do culto era espiritual. As questões da vida não era espiritual. Era um sentido de organização. E quando você lê Levítico, aí Deus começa a dar organização para tudo, inclusive ordem das tribos marcharem. Então tudo foi muito bem arquitetado para que o povo pudesse andar de forma que pudesse glorificar a Deus em tudo. E claro, também houve leis militares. E isso é de forma extraordinária, e Deus vai direcionando o povo em tudo, com a ideia de tirar daquele povo uma mentalidade idólatra, uma mentalidade de escravo, e ter já, antes de ser nação, uma mentalidade de uma nação onde o povo era extremamente civilizado para com a saúde, para com suas leis morais e com suas leis cerimoniais e ritualísticas, mas também sobre as suas leis militares. Isso era tão fantástico, em dizer assim, o cara que casa, ele não pode ir para a guerra. Por quê? Ele casou de novinho. Vai que ele vai para a guerra e ele morre, a mulher vai ficar viúva logo. Então esse não pode ir. Tudo bem pensado, tudo bem articulado. Aí mais de perto, para você ver os objetos do tabernáculo, ou utensílios do tabernáculo, a começar do altar do holocausto, né? É claro que o altar, por exemplo, quando é feito, o templo já não é mais esse altar, é um altar de bronze fundido, né? Algo totalmente diferente. Então, quando entramos em Levítico, a ênfase desse livro, a ênfase recai sobre a santidade de Deus. Vós sereis santos, porque eu sou santo. E eu chamo a sua atenção
abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 11, do verso 44 e 45, para a glória de Deus. Vamos ler esse texto. Levítico 11. Há uma ênfase muito grande na santidade no livro de Levítico. Verso 44 e 45. Diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós congregareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criatura que se afaste sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, a ênfase é da ênfase na santidade de Deus. Esse livro é dividido em 4 partes, muito bacana. A primeira fala sobre ofertas santas, ou seja, como deveria ser. A segunda fala sobre sacerdócio santo. A terceira fala sobre uma nação santa. E a quarta sobre a terra santa. E aí vamos ver cada divisão dessa de uma forma mais ampliada. A primeira divisão, que é ofertas santas, vai do capítulo 1 ao capítulo 7. Nessa divisão, há leis para adoradores, do 1 ao 6, 7, ou seja, como é que deveria ser a adoração, como deveria ser o culto, e a segunda divisão da primeira é lei para os sacerdotes, que vai do verso 6, 8 ao 7, 38. É interessante que aí, desde o capítulo 1, você vai observar sobre os sacrifícios e o Salvador, o reino de sacerdotes, pureza e piedade, o médico dos médicos, citando a respeito de leis morais, que já entra no verso 8 e 9, sobre consagração. É um sacerdócio santo, fala sobre a consagração, a demonstração e qualificações para ser sacerdote. E a terceira divisão, uma nação santa, ou seja, alimentos limpos e imundos, enfermidade e purificação, porque as enfermidades que surgiam, o povo deveria ser purificado para ser redirecionado ao convívio da sociedade, para não contaminar outros, de contagiar com a enfermidade. Essa é a ideia. E falava também sobre o dia da expiação. E é algo extraordinário quando nós entendemos que o nosso Deus trabalha de uma forma muito especial, até levando em consideração a medicina para aquele povo, de uma ideia extraordinária de como deveria ser. E a quarta divisão é uma terra santa, ou seja, eles vão falar sobre imoralidade, idolatria, pecados capitais, festas anuais, blasfêmia, ano sabático e bênção e maldição. Tudo isso no livro de Levítico, para que esse povo pudesse ter uma ideia de como viver, sobreviver no deserto de forma boa. O livro de Números, por sua vez, o tema-chave é o fracasso do homem e a fidelidade de Deus. E o versículo base, eu quero que alguém leia, está em Números 14, verso 8 e 9. Qualquer irmão possa ler. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo,
o Senhor é conosco, não os temais. A ideia é do povo sair em procissão até Canaã. O livro é dividido em 5 partes, como está aqui. A primeira do Sinai, obedecendo ao Senhor. A segunda, rumo a Cádiz Barneia, aí, tentando o Senhor, é a ideia do pecado de Moisés. Em Cádiz, rebelou-se contra o Senhor o povo. A quarta divisão, no deserto, aprendendo do Senhor. E a quinta divisão, em Moabe, o Senhor concede um recomeço ao seu povo. Aqui está essas divisões mais explanadas, por capítulos e versículos. A primeira divisão das 5 divisões do livro é contando os soldados. Qual era a ideia de contar os soldados? E aí, não era contado nem mulheres e nem criança. Era a primeira vez o livro de Números, essa ideia de números, é a ideia de censo. Então, se você vai enfrentar uma guerra, você precisa saber qual o seu poder. Então, aí era contado os homens maiores, ou seja, homens aptos à guerra. Aí contaram os soldados. Nós temos tantos homens capazes de lutar. Então foi feito esse censo por ordem de Deus. Foi feito também a organização da tribo de tal maneira que o povo andava guardando o tabernáculo ou parava quando o tabernáculo era montado em todos os lados, para que, se o inimigo viesse de qualquer lado, o povo estava preparado para a batalha, ou preparado para a proteção das crianças, das mulheres e das demais tribos. Então era uma organização extraordinária. Havia também as distribuições de incumbências, o que cada um deveria fazer, purificação do povo que pecava, ou que cometia uma doença e era restabelecida ao povo, consagração do tabernáculo e comemoração da Páscoa. A ideia de festejar a Páscoa era a ideia de... O povo esquece facilmente. Todo mundo é assim. Nós esquecemos fácil. Então, Deus libertou o seu povo com braço forte. Vamos lembrar a Páscoa. E havia um ritual por trás disso tudo, que demonstrava de uma forma extraordinária o quanto Deus foi fiel libertando o povo no Egito. E aquilo ali deveria ficar como um marco da libertação. É claro que nós sabemos que a Páscoa apontava para o sacrifício de Cristo na cruz, mas eles olhavam a libertação que Deus deu a ele. A ideia dos pães sem fermento, que muita gente qualifica o fermento ao pecado, ali não era uma ideia do fermento ser pecaminoso, mas era uma ideia da urgência. Vocês vão sair depressa, então não deixe o pão fermentar. E por isso era pães asmo que se comia. E cada símbolo trazia lembrança do que Deus fez. As ervas amargas, lembrar-se da tristeza, de quanto você sofreu, quanto você apanhou no deserto. O copo de água com sal, lembrar-se das lágrimas, quantas lágrimas foram roladas, quantas crianças foram assassinadas. Você tem de lembrar. A segunda divisão, rumo a Cádiz, ou Cádiz Barneia, tentando o Senhor. Aí o povo em marcha, capítulo 9, o capítulo 11 começa a murmuração do povo, e quando você lê, você diz, o povo murmurava demais, mas será que somos diferentes deles? É muito parecido. Então eles pediam a Deus, porque tinham o maná, que também simbolizava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pão que desce do céu, né?
o povo então se enjoou do maná e começava a reclamar, a murmurar, a questionar a ação. Arão e Miriam criticam Moisés. A terceira divisão em Cádiz, rebelando-se contra o Senhor, explorando a terra prometida. O povo vai ver a terra prometida e ver que é tudo o que Deus tinha dito. Mas quando você lê o capítulo 14, o povo recusa em tomar posse da terra. Deus nos prometeu a terra, mas essa terra é uma terra de gigantes, e eu não vou não. E isso é não confiar em Deus, não confiar na ação de Deus, não confiar na provisão de Deus. E o povo afastando-se da terra, ainda no 14, a quarta divisão vai falar sobre os sacrifícios, sobre as autoridades, sobre a responsabilidade, sobre a pureza e sobre a humildade. É interessante que esse povo, eles tinham de aprender todas as coisas. E aí começa as guerras e as vitórias que Deus nos dá a partir do 5. Ou deu aquele povo em Moabe, o povo do Senhor tem um recomeço, um novo sacerdócio, novos perigos, uma nova geração, uma novas prescrições, um novo líder, um novo compromisso com a lei, um novo compromisso com a batalha e novas leis para a nova terra. Antes de entrar. Então, essa é a ideia do livro de Números, que é um livro de censo. E essa imagem aqui, quero chamar a sua atenção, aqui é o tabernáculo, aqui é a nuvem de Deus, a glória de Deus, a Shekinah. A ideia é que o povo ficasse em ordem, de tal forma, se algum exército inimigo desse pelo norte, tinha 3 tribos aqui para defender. Ao oeste, mais 3, ao leste, mais 3, e ao sul, mais 3. Então, a ordem desse povo era uma ordem de defesa mútua. Aqui na frente do tabernáculo ficava Moisés e a sua família. Entendeu? Então, imagine esse povo em marcha, tudo bem organizado. Aqui dá um dado numérico, eu não sei se é exato, eu peguei de um comentário. Essas 3 tribos, só de homens acima de 20 anos, que seria assim, os homens que podem guerrear, que não era casado de novo, porque o casado de novo não entrava aqui não. Então esses homens que foram cantados, aqui está 151.400 homens, nessas 3 tribos. Nessas outras 3 está 166.400 homens, ao leste, homens prontos para guerrear. Eles acampavam desse jeito, entendendo, e tudo por ordem e prescrição de Deus. Ao centro, o tabernáculo, que dava uma ideia que Deus é aquele que dirige, é Ele que está no centro, e é Ele que governa, e de fato era assim que as coisas aconteciam. Vamos terminar o Pentateuco, Deuteronômio. A ideia é preparação para tomar posse da herança, ou seja, da terra prometida. E o texto-chave é Deuteronômio, capítulo 6, verso do 1 ao 3 e o 23. Alguém leia, porque esse texto é um texto interessante. E, na verdade, é o texto mais citado dos judeus. É Deuteronômio 6. É a confissão de fé judaica. É chamado o Chamar. Esse livro tem esse nome porque significa a segunda lei. Porque a lei citada em Levítico
ela é repetida para que o povo não venha esquecer. Porque aqui a ideia é que uma geração inteira morreram no deserto, porque não acreditaram em Deus. Então uma geração inteira morreu, com exceção de 2 homens, abaixo de 40 anos, acima de 40 anos, todos morreram, com exceção de Josué e Caleb. Então essa nova geração precisava ser instruída para entrar na terra, entendendo as mesmas leis e princípios que Deus tinha deixado para o povo. Então só tinha acima de 40, era tudo molecada lá. Acima de 40 só Josué e Caleb. Os outros morreram no deserto, na caminhada. O povo chegava tão perto de entrar na terra, e Deus fez com que eles dessem círculo no deserto, para que eles não entrassem por causa da desobediência deles. Isso, tamanha é o que a falta de fé faz com o ser humano. 6, do verso 1 ao 3, alguém leia? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Então, esse povo deveria relembrar a lei ao máximo, deveria compreender a lei na sua totalidade. Então, foi repetida a lei a esse povo. Esse livro é dividido em 5 partes também, e aqui cada parte dele, relembrando as bênçãos de Deus, do 1 ao 5, respondendo à bondade de Deus, do 6 ao 10, recapitulando, está escrito errado aqui, a aliança de Deus, renovando a aliança de Deus e substituindo o servo de Deus. Ou seja, houve uma substituição de Moisés no livro de Deuteronômio, que possivelmente ele e Josué escreveu o final após a sua morte meia enigmática. E aí você vai ouvir sobre Deus guiando o seu povo, Deus indo até o seu povo, Deus ensinando o seu povo, Deus amando a Deus, a resposta do povo Deus, obedecendo a Deus, a resposta do povo a Deus, e mostrando gratidão a Deus e temendo a Deus, tudo isso como resposta do povo à ação de Deus. Aí a repetição da lei da adoração e como deveria ser obediências, falou sobre juízes e oficiais, ofertas, cidade de refúgios, lutando em guerra, leis variadas. Ou seja, a cidade de refúgio, Deus faz até isso. Alguém um dia me perguntou, o que é cidade de refúgio? Deus fazia isso, sabe para quê? Para que o inocente fosse preservado. A lei dizia isso. Então, se você mata, você deveria morrer. Essa é a ideia. Se você rouba, a pessoa poderia tomar e poderia matar. Em Levítico fala, quando uma mulher espancada, é uma repetição da lei, e quebra o dente dela, ela pode pedir carta de divórcio. Levítico fala isso. Então, eles vão citando cada coisinha, no mínimo detalhe. E aí vem a cidade de refúgio. Ou seja, alguém é acusado que matou alguém, e a família vai vingar.
essa pessoa tem direito a sobreviver na cidade de refúgio. Havia uma cidade feita como para colocar todos os refugiados. Ou seja, ali na cidade não poderia vingar. Por quê? Porque era a ordem de Deus. Ou se alguém matou e se arrependeu, a cidade de refúgio ficava lá. Lá a família não poderia vingar. Então, Deus pensando em tudo, para que não pudesse haver nenhuma falha, Ele fala sobre tudo. Renovando a aliança de Deus, é a quarta divisão, obediência e desobediência, ao texto clássico, bênção e maldição, e os termos da aliança. E a bênção e a maldição é um negócio tão sério que é usado muito nos nossos dias. A quinta divisão fala sobre substituindo o servo de Deus. Moisés encoraja o seu sucessor, que é Josué. Moisés adverte a nação, e Moisés abençoa as tribos, e Moisés deixa o seu povo. E assim termina o livro de Deuteronômio, com a ideia do povo ter passado a Transjordânia, aqui é o Rio Jordão, né? A Transjordânia, que é o Mar Morto, e aqui as divisões das tribos. Eles vieram por aqui para herdar aqui, que é Canaã. Só que 2 tribos ficaram do lado antes de passar. Essa seria Canaã, eles ficaram do outro lado do Jordão, do lado leste, né? As demais foram para Canaã, e aqui as divisões das terras, aqui Simeão, Judá, Adã, Benjamim, e aí vai, Efraim, Jebulô, 12 tribos herdando as terras. É claro que os levitas não herdaram a terra, e não vai ver divisão de terra para os levitas. Hoje eu estava falando com o Luiz sobre isso, porque os levitas, eles sobreviviam das ofertas do povo. Como dava isso? O povo ofertava, e parte era para o Senhor, para o sacrifício, parte ficava pelos levitas. Eles não herdaram terra, eles viviam tão somente para o serviço do culto contínuo.